Mais uma vez, graça e paz à igreja. Fico feliz de estar aqui novamente. O pastor Anselmo me fez o convite para estar aqui hoje, nesta manhã com vocês aqui. E, assim, durante os dias, né, eu fiquei pensando o que eu poderia falar aqui para os amados aqui no Cambuci. E aconteceu, né, aquela tragédia, infelizmente. Algumas pessoas foram visitar, né, fazer passeio turístico no fundo do mar para ver o Titanic. Conhecemos a história, né, que aconteceu uma tragédia ali. E depois ficamos sabendo que durante o percurso o submarino acabou implodindo, né? Não aguentou a pressão da água e acabou implodindo, e as pessoas morreram praticamente ali instantaneamente, né? Mas assim, enquanto não saiu essa notícia, essa confirmação de como que aconteceu, eu fiquei meditando ali, pensando na sensação de como seria estar naquele momento, naquela situação, sabe? Como eu me comportaria se eu estivesse presente, só que na minha cabeça eu achava que eles ainda estavam ali vivos e que talvez, né, pela graça de Deus, o resgate iria chegar e ia dar tudo certo, todo mundo iria sobreviver. Depois que a gente ficou sabendo o que realmente aconteceu. Mas até então eu fiquei pensando como eu me comportaria se eu estivesse lá presente. E aí me fez pensar no tema sobre o tempo, que é o que a gente cantou aqui. Fiquei meditando no tempo que eles passaram ali, imagino na angústia que tiveram, que sentiram, na perspectiva de repente acontecer de fato uma tragédia e assim perder a vida, deixar para trás familiares, amigos, enfim, e tudo mais. Mas o principal seria a questão da salvação, né? Estariam ali aquelas pessoas prontas? Estaria eu ali pronto para me encontrar com o meu mestre, né? Quando eu fechasse e abrisse os olhos na manhã da ressurreição? Bem, como ficamos sabendo, né, a história foi um pouco até mais trágica, né? Não houve a menor possibilidade ali de resgate, porque, como mencionei, o submarino acabou implodindo. Mas aí esse pensamento me ajudou a dar continuidade. Achei que seria interessante abordar esse assunto, o tema do tempo, aqui para a igreja, e principalmente a começar por mim, porque foi uma meditação que me ajudou bastante. Porque assim, todo sermão que a gente prepara, ou que a gente ouve também, né? Mas assim, para quem está preparando o sermão, não é algo que a pessoa vem aqui na frente, pelo menos não deve ser, né? Que a pessoa vem aqui na frente para simplesmente passar uma instrução e, sabe, é só daqui para lá. Não, tem que começar com a pessoa, individualmente, né? Se o sermão não faz efeito naquele que vai pregar, acho que não teria um efeito que Deus, de fato, espera no coração daqueles que irão ouvir. Espero que você esteja atento para o sermão de hoje, que o seu coração esteja de porta aberta, para que Deus possa falar poderosamente com você. E o que seria, de fato, o tempo em si, né? Eu não vou me arriscar aqui a falar o que seria de fato o tempo. O tempo é uma coisa muito complexa. Os cientistas até hoje se debatem o que seria de fato o tempo, enfim. Mas, assim, de uma maneira bem simplista de falar, quando Albert Einstein, né, em 1915 mais ou menos, ele desenvolveu, né, a teoria da relatividade, basicamente ele descobriu que o tempo ele é relativo, né, de acordo com a perspectiva do observador. Agora há pouco eu estava sentado ali, né, e eu olhei para o lado e vi o avião passando. Da minha perspectiva, o avião estava em movimento e as pessoas que estavam lá dentro, né, obviamente, também estavam em movimento. Mas quem aqui já viajou de avião sabe que a sensação de quem está lá dentro é que você está parado, né? E essa teoria diz o seguinte: o tempo ele passa de fato de maneiras diferentes de acordo com aquela pessoa que está sofrendo ali o efeito, nesse caso, da velocidade, do movimento, no caso, que o tempo está relacionado ao movimento. É até um pouco difícil da gente entender, mas o tempo ele passa de maneira diferente dependendo do lugar que você esteja. Se você estiver, de repente, em um outro planeta, obviamente o tempo vai passar de maneira diferente daqui. A luz das estrelas que nós observamos durante a noite, ela chegou até aqui, mas depois de milhares de anos, algumas delas, né? Então a gente está vendo a luz do passado, na verdade. A gente olha para o espaço, a gente vê o passado, a gente não está vendo o presente. Estamos olhando para o passado. E
É interessante também que, quando a gente lê na Bíblia, assim, a gente pensa na questão do tempo como algo relativo. Vou só citar aqui, tá lá no Salmos 90, deixei anotado aqui, também em 2 Pedro 3, vai dizer que um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia, né? Um dia é como 1000 anos. A Bíblia está falando que o tempo, na perspectiva de Deus, não é igual ao nosso, ou seja, ele é relativo também, né? O tempo passa de maneiras diferentes, de acordo do lugar que você esteja, ou também de acordo com o movimento, né? Se você está sofrendo uma ação ou não de movimento. Mas a forma mais simplista que nós encontramos para entender o que seria o tempo é quando a gente entende ele de maneira cronológica. Aí a gente pensa, né, lógico, nas horas, nos dias, né, a rotação da Terra em torno do Sol durante ali, um período de 365 dias e pouquinho, tal, ou a volta da Terra em torno de si mesma, né, durante um período de 24 horas. E a gente se localiza, nos ajuda a entender como que funciona o tempo nesse sentido, até para a gente também se orientar. Imagina você sem horas, imagina você vivendo num lugar completamente escuro, sem nenhuma noção do que está se passando ao seu redor. Você ia ficar louco, porque você ia perder completamente a noção justamente do tempo nesse sentido cronológico. Então, assim, se a gente for estudar de fato assim, o significado, a natureza do tempo em si, é algo extremamente complexo, mas muito belo. Tá? Assim, eu vi bastante coisa relacionada a esse assunto, e isso me fez ficar impressionado com a criação, com as obras de Deus. Porque parece algo tão simples, né? O tempo é só a gente contar as horas, só que é algo muito mais complexo que nem os cientistas assim, mais assim, inteligentes conseguem de fato determinar o que seria ele, o que de fato seria ele, né? Mas a ideia e a proposta do sermão de hoje é a gente pensar no tempo de maneira cronológica. E assim, mais extraordinário, ou tão extraordinário quanto o tempo nesse sentido de natureza ou cronológico, é como a Bíblia ela fala sobre esse assunto usado de maneira figurativa, como uma figura de linguagem. E aí eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de Eclesiastes, né? Falar de tempo. Acho que até alguns aí já pensaram, acho que ele vai citar Eclesiastes, né? Capítulo 3. Porque ali fala bastante sobre o tempo. Vou esperar todos abrirem aí. Eu vou ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. Posso ler aqui? Eclesiastes 3, do 1 até o 8. Amém? Então aqui diz assim, na minha tradução, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Algumas traduções, né, de colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, a primeira coisa aqui que eu acho que seria interessante a gente entender sobre o que o rei Salomão estava falando aqui. A primeira coisa é importante a gente entender que ele não está aqui determinando algo, está orientando o seu leitor, no caso, a praticar essas ações de maneira específica. Ele não está falando para a gente que há um tempo que a gente tem que matar. Ele não está se falando, usando o tempo assim de maneira específica. Então a gente tem um tempo que a gente pode matar, a Bíblia está dando aval para isso, carta branca para isso. Não, ele está falando do tempo aqui de maneira generalizada. É o modo como ele observou as coisas que ocorrem, né, durante a vida. E ele vai falar muito sobre a vida aqui, que tudo é vaidade, tudo debaixo do sol, não passa de vaidade, né? Ele vai observando como as coisas vão acontecendo. E aí ele usa o tempo aqui como uma figura de linguagem.
até porque também, quando a gente lê aqui no original, essa palavra determinado aqui, que dá até um pensamento assim, de algo predestinado, né? Acho que as coisas acontecem de maneira, né, fatalista, determinada, as coisas têm que acontecer dessa forma, não há um livre-arbítrio aqui, né? Essa palavra determinada não existe aqui. A melhor tradução aqui, onde está a palavra determinada, seria momento. Então a tradução poderia ser que há um tempo e um momento para tudo. Há um momento na nossa vida que nós passamos por essas situações aqui. E pode ser que, nesse momento, você esteja passando por alguma situação, algum momento, como Salomão vai falando aqui. Talvez você esteja passando pelo tempo de plantar, o tempo de que você está construindo alguma coisa. E também pode ser que você esteja tentando desfazer alguma coisa na sua vida. Algo que no passado você construiu, mas que agora você quer se desfazer disso. Pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser uma escolha que você fez e você acabou sofrendo uma consequência por causa dessa escolha que você fez. Pode ser que você esteja passando por um tempo de choro, como ele fala aqui. Pode ser que alguém aqui esteja passando por um momento de luto, perder algum ente querido, um amigo, algum conhecido. Também podemos estar passando por um tempo de tribulações, como ele vai falar no versículo 8, tempo de guerra, nesse sentido de tribulação, de sofrimento, de dificuldade. Muitas pessoas têm passado muitas dificuldades desde a época mais recente agora, especificamente do Covid, principalmente na área de emprego, também na área psicológica. Muitas pessoas acabaram sofrendo muitos efeitos colaterais, né, da pandemia, e o principal deles foi a questão psicológica, depressão, ansiedade, medo até, sabe, medo, ansiedade, medo de sair de casa, medo de tudo. As pessoas ficaram psicologicamente afetadas, foram afetadas, né, principalmente depois do processo ali, da época da pandemia para cá. Só que há uma pergunta que não é para você responder, obviamente, né, mas que tão importante quanto a gente refletir em que momento da nossa vida, em que tempo da nossa vida nós talvez nos encaixaríamos aqui na descrição de Salomão, seria quanto tempo você tem? Quanto tempo você acha que tem? Essa é uma pergunta interessante. E, como eu falei para vocês, eu meditei bastante nessa pergunta. Porque, assim, talvez isso seja algo que, talvez para os mais jovens, não seja uma preocupação. Quanto tempo eu tenho? Puxa vida, eu tenho, sei lá, 10 anos, 15 anos, por que eu vou me preocupar com algo tão sério assim? Às vezes o tempo, nesse sentido que eu estou mencionando aqui, seja algo que, de repente, as pessoas que estão mais lá na frente, né, com mais idade, com mais experiência, reflitam bastante. Só que, voltando ali um pouco no contexto daquelas pessoas que estavam indo, né, lá visitar o Titanic, aquelas pessoas não imaginavam, assim como nós não imaginamos, o que iria acontecer. Elas não imaginavam o que iria acontecer depois que entrassem naquele submarino até chegar lá. A mesma coisa de nós. Na nossa perspectiva, nós entendemos que viemos aqui para a igreja e, pela graça de Deus, vamos voltar para casa e vai dar tudo certo. Então, assim, esse ponto, ou essa forma de meditar na vida, não é algo que nós gostamos, assim, de pensar. Né? A questão da morte, essas coisas assim, é algo que a gente não se preocupa tanto assim, em determinados momentos de pensar. A gente não quer se preocupar com esse tipo de coisa. Só que eu acho que é algo interessante, porque isso nos faz meditar no quanto nós podemos ser úteis, o quanto nós podemos participar, desfrutar do propósito de Deus. O quanto nós podemos desfrutar da bênção de compartilhar o Evangelho, por exemplo. Do quanto a gente pode aproveitar esse tempo que nós temos para fazer algo diferente, fazer o bem na vida de alguém, fazer a diferença na vida daquela pessoa que está precisando. Ser o ombro amigo para aquela pessoa que está passando pelo tempo do choro, do luto. Ser a mão estendida para aquela pessoa que está passando por dificuldades, que está necessitando de uma ajuda financeira, de repente,
é uma ajuda mais psicológica. Você pode ser a boca que poderá proferir as palavras que aquela pessoa está necessitando ouvir para, de repente, ajudá-la no momento de depressão que ela está passando. Só que nós temos uma dificuldade, devido à nossa natureza humana, de nos colocarmos no lugar do outro. Nós temos essa dificuldade. Por que acontecem muitas divergências na igreja, muitas vezes? Porque a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Isso eu vou falar aqui, acho que acontece talvez no 100% de todas as igrejas, mas muitas vezes, em nosso relacionamento, de maneira até bem intencionada, nós acabamos colocando aquilo que a gente, na nossa perspectiva, acha ser mais importante, acima do que Deus acha que é mais importante. E aí, muitas vezes, na nossa perspectiva, o mais importante possa estar relacionada a, de repente, o meu cargo na igreja. Vou dar esse exemplo aqui. Não, esse cargo aqui ele tem que funcionar dessa forma. A programação tem que funcionar dessa maneira. Mas e da perspectiva de Deus? O que de fato Deus espera que você agisse no lugar que você está? Ocupando o cargo que você está, que você é ancião, sei lá, diaconisa, enfim, secretário, tesoureiro da igreja, enfim, no cargo que você está na igreja. O que Deus espera que de fato você faça? Como você se comporta? Como que a igreja deve se comportar? Você que não tem cargo na igreja, mas é membro e participa daqui. Qual a função, qual o papel que você pode desempenhar? Aproveitar o tempo que você tem. E ser uma bênção de Deus. Muitos estão na igreja desde que nasceram, adventistas de berço. Eu costumo dizer que eu sou adventista de cama, né, porque eu cheguei depois. Então, não tive esse privilégio. Mas cheguei depois, então eu sou adventista de cama. Cheguei um pouco maior, né, grandinho. Mas assim, esse período que você está na igreja, o que você pode fazer, o quanto você tem ajudado para colaborar para a obra de Deus avançar. O quanto você tem sido útil na obra de Deus. Ou de repente, mesmo, eu repito, de maneira bem intencionada, você possa estar sendo assim, de forma bem intencionada, de repente um empecilho ali, para as coisas acontecerem, para a igreja de fato ser uma igreja com propósito, ser uma igreja que avance para fora e se preocupe menos com como que vai funcionar as coisas aqui e ali. Porque a gente tem essa natureza igrejeira. Não é que é errada, mas a gente acaba perdendo tempo com aquilo que de repente não seria tão essencial aos olhos de Deus. Lógico que aos nossos olhos é essencial, mas será que aos olhos de Deus seria? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você tem? Não sabemos. A menos que a gente seja diagnosticado ou diagnosticada com alguma doença, sabe, terminal, e você receba um laudo médico dizendo para você, você tem tantos dias, meses, enfim, nós não sabemos. Por isso Salomão vai falar muito isso no livro de Eclesiastes, que a nossa vida é como um vapor, que logo sobe e desaparece. Igual aquele vapor que sai da panela, que a gente vê, né, a tampa, só mais rapidamente ele vai. E quando nós meditamos, pensamos, refletimos no quanto nós podemos ser usados por Deus na sua obra, a gente eu acredito sim, que a gente começa a pensar no tempo de uma maneira mais produtiva. O tempo que a gente gasta no tempo livre, estou sendo bem redundante, né? No tempo, naqueles momentos que eu estou livre, não estou trabalhando, sei lá, estou em casa. Como eu estou utilizando esse momento? De que maneira eu estou utilizando ele? De que maneira eu estou aproveitando ou desperdiçando ele? Isso aqui é algo que, como eu falei, é uma mensagem que começa para mim. Que muitas vezes eu me pego nesse negócio de estar desperdiçando tempo. No tempo que eu poderia estar aproveitando para as coisas espirituais. Não que é errado a gente, ficar um tempo, um momento ali, redes sociais, usar as redes sociais, esse tipo de coisa, lazer, sabe? Tudo isso aí é bom, é da hora, é legal. Mas quando a gente passa a dar prioridade para essas coisas em relação às coisas de Deus,
Aí que o negócio começa a ficar complicado. E aí a gente acaba pecando. A palavra mais que resume bem é justamente isso. A gente acaba pecando. De que maneira nós poderíamos aproveitar melhor o tempo? Você já conheceu alguém que sente remorso de não ter falado te perdoo para alguém? Você já conheceu alguém que sente tristeza por não ter dado tempo a falar eu te amo para alguém? Conhece alguém que teve a oportunidade de dar flores em vida, mas infelizmente teve que fazer isso colocando em cima de um caixão? E quando a gente começa a pensar no propósito da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus age fazendo a gente despertar, assim, sabe? Fazendo a gente sair da nossa zona de conforto, da nosso estado meio ali laodiceano, meio mordidão, né, aquela coisa toda, e a gente começa a pensar, puxa vida, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui durante esse período da minha adolescência? O quanto eu tenho aproveitado a minha juventude? E o quanto eu tenho aproveitado também os meus dias e anos durante a minha idade mais madura, mais experiente. O quanto eu tenho utilizado a minha experiência, o quanto você tem utilizado a sua experiência de vida, é a causa de Deus. Irmãos, diga mais eu te amo. Perdoe. Dê flores em vida. Sorria mais. Aproveite o seu tempo. Aproveite essa bênção que Deus te deu. Está à nossa disposição. A cada momento que passa, a gente está deixando um pedacinho do presente no passado. O início do sermão já ficou no passado. A cada momento nós estamos constantemente indo em uma direção. E cientificamente fala que é impossível a gente voltar no tempo, né? Então, De Volta para o Futuro, aquele filme lá, só na ficção mesmo. Nós estamos constantemente avançando para o futuro. Em que direção nós estamos indo? Estamos indo ao encontro de Jesus. Estamos constantemente indo em uma direção, para lá, para frente. Então pense na vida de uma maneira mais positiva. Aproveite as oportunidades que você tem e peça a Deus que Ele molde o seu coração para você ser uma pessoa mais... E aí eu falo, isso aqui eu falo por mim, ser uma pessoa assim, mais disposta a liberar o perdão para alguém, mas também aceitar o perdão. Porque uma das coisas que mais impedem de uma pessoa, seja cristã ou não, de progredir como pessoa ou espiritualmente, é justamente aquilo que ela guarda dentro de si. E muitas vezes é o rancor, é a raiva, é a revolta. E isso impede dela liberar o perdão, dela liberar amor para a pessoa que está precisando. Talvez essa pessoa, de repente, não vai reconhecer que errou. Mas você precisa reconhecer que você precisa liberar esse perdão dentro do seu coração. Jesus, ele não falou da boca para fora quando ele disse assim, quando ele nos ensinou, né, na oração, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E a gente ora o Pai Nosso, é tão lindo o Pai Nosso, mas reflete bem no Pai Nosso. Você está pedindo para Deus te perdoar de acordo com o perdão que você libera. Depois ele vai falar também no livro de Mateus que se a gente não perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Então Deus nos perdoa de acordo também com a nossa disposição de perdoar. E não é algo fácil falar sobre perdão. Não é algo fácil a gente, sabe... Até porque o perdão não nos dá um remédio contra a memória, né? Para a gente esquecer as coisas. Mas ele nos ajuda a lidar de maneira diferente com o fato. Ele nos ajuda a gente não utilizar o direito que a gente tem contra o outro. Jogar na cara. Ele nos ajuda a crescermos como seres humanos.
como pessoas, e principalmente como cristãos. Liberar mais, assim, esse lado do cristianismo, da bondade, de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro. E trazendo mais uma vez para dentro da igreja, né, para o nosso convívio, muitas vezes a gente acaba discutindo por questões assim, sabe? Se é um lugar que a gente mais discute por questões, sabe, assim, supérfluas, é a igreja. Eu já passei por situações assim que hoje eu olho, né, para trás assim e penso, nossa, mas eu discutia por causa disso. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu pensei em sair da igreja. Não foi nenhuma nem duas. Por situações em que geraram desavenças e isso quase me fez desistir, não de Jesus, mas de frequentar a igreja, de virar um desigrejado, por exemplo. Né? Porque é um ambiente que é difícil de lidar com pessoas. É difícil de lidar com pessoas. Só que a gente acha que o difícil da gente, sabe, lidar com o próximo. Não, todo mundo tem que aceitar. Nós somos legal, perfeito. Então a gente é fácil de sermos aceitos. Nos enxergamos dessa maneira. Mas pensa um pouco, olha para Jesus. Com quem Jesus andava? Qual foram os 12 que ele escolheu? Foram os 70, né? Foram os outros discípulos. A gente para pensar. Jesus, primeiro ele escolhe 12 adolescentes, com exceção de Pedro. Já parou para pensar nisso? Aquele episódio que Jesus pede para Pedro pegar lá uma moeda na boca do peixe, né? E pagar o que estava cobrando ali, o imposto do templo lá. Quando a gente vai lá para a Torá, né? Para o livro de Êxodo, por exemplo, ali, agora não lembro se é Deuteronômio ou Êxodo. Enfim, mas vai dizer que aquele imposto ali deveria ser pago por pessoas de 21 anos para cima. Jesus estava com todos os seus discípulos. Ele pede especialmente para Pedro pagar por ele e por si mesmo. Então, o único que tinha idade para pagar o imposto era Pedro. Ninguém tinha, além de Pedro, mais de 21 anos. Era de 20 anos para baixo. Então, o João era o mais caçulinha, né? Ele e Tiago, porque pensa bem. João e Tiago, eles, no momento, falam para Jesus, falam para a mãe deles, falar com Jesus, para Jesus deixar um lugar à direita e à esquerda no reino dele. Então, não imagino 2 adultos, sei lá, 2 homens, como a gente vê nos filmes, 40 anos, sei lá, ou mais. Ô mãe, vai ali, fala com Jesus, pede para ele, né, deixar um lugarzinho para a gente lá, né? Agora, 2 adolescentes, 2 jovens, sem muita noção das coisas. Os discípulos viviam brigando, viviam discutindo. Tinha o zelota lá, o cara fanático. Às vezes a gente tem um pessoal zelota na igreja, não tem? Às vezes a gente tem um pessoal assim, sabe, complicado na igreja. Mas como Jesus lidava com essas pessoas? Como Jesus tratava o Simão Zelota? Como Jesus tratou Judas? Como Jesus tratou o próprio João e Tiago, filhos do trovão, pessoal impaciente? Todo mundo na igreja é calminho, tranquilo, no momento da confusão assim, não, irmão, calma. Né? Mas tem aqueles irmãos que são explosivos. Isso é natural. Jesus não escolheu pessoas perfeitas para andar ao lado de si. Ele escolheu pessoas assim como eu e você, limitações, dificuldades, problemas, mas a gente olha para Jesus e observa como ele conseguia lidar com essas pessoas, com esses problemas. E olha como eles acabaram dando certo. Olha para a gente aqui hoje. A gente está aqui por causa dessa galera aí, gente. Primeiramente por causa de Cristo, mas eles deram continuidade. Porque eles entenderam o propósito de Deus. Eles não ficaram preocupados lá, igual o pessoal lá os principais, né, da estrutura no sentido institucional. Estavam muito preocupados com as formas, com as normas, aquela coisa toda, né? E Jesus ele ensinou os discípulos a se misturarem com a galera, saírem por aí pregando o evangelho. Ele não falou para a pessoa deixar de frequentar a sinagoga, fazer muitas coisas que aconteciam ali. Jesus não era contra o sistema em si, né? Mas ele ensinou como que era a forma da gente pregar a palavra de Deus. Se misturando com as pessoas e sendo uma igreja envolta, que participa com a sociedade. Enquanto o pessoal lá ficava batendo cabeça lá, não, mas o tempo, não sei o quê, sabe? Jesus estava preocupado com pessoas, estava preocupado com o avanço da obra, com o avanço do evangelho. E no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo solene, que aqui é a parte final da meditação de hoje,
nós estamos inseridos nele de uma maneira especial. Deus nos escolheu com um propósito, uma obra para fazer. Específica, né? Como o povo do Advento. Apocalipse 2:17, aquela coisa toda que a gente sabe. E a gente vive agora no tempo do fim. E a Bíblia fala que haverá um tempo lá na frente, de angústia. Como será esse tempo de angústia? Será terrível. Então, o que nós seremos lá na frente, podemos enxergar, de maneira mais ou menos, aquilo que nós temos sido agora. A forma como nós vivemos agora, ela nos mostra, nos dá luz, se a gente parar para pensar, como que a gente vai ser lá na frente? Quando vier o tempo de angústia, como que eu vou me comportar? Como que eu vou ser? Como que eu vou estar? Você vai estar mais ou menos de acordo com a sua caminhada de agora. A igreja vai estar de acordo com a forma como ela tem se comportado agora. As coisas vão funcionar dessa maneira. É igual na época da pandemia. Quem tinha vida espiritual antes da pandemia, que a igreja era aberta, continuou tendo vida espiritual depois que a igreja fechou. Quem não tinha, o que aconteceu? A Bíblia não fala que haverá o fechamento da porta da graça? A Bíblia não fala que quem é santo vai continuar na santidade? Ser santo, quem é injusto vai continuar na injustiça? Vai ser a mesma coisa. Então, irmãos, há um tempo solene que nós estamos vivendo. E estamos prestes a vivenciar o tempo mais solene de todos, que é a época dos eventos finais. O momento decisivo em que aquele que de fato está na caminhada da santidade vai ser selado e vai continuar na caminhada da santidade. E aquele que, infelizmente, está na caminhada contrária vai passar por muitas dificuldades, podendo ficar de fora. Ficar de fora da graça. Infelizmente. A irmã White, separei aqui alguns textos aqui. Ixi, calma aí. Separei alguns textos da irmã White aqui, não são muitos também, para não cansar, né? Ela fala algumas coisas interessantes aqui também sobre o tempo. E ela fala o seguinte, no Testemunhos para a Igreja, volume 9, tem uma parte que ela fala assim, ó. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e me siga. Ela está citando Lucas 9:23. Né? Ela fala assim, sigamos o Salvador em sua simplicidade e renúncia. O homem do Calvário seja por nós enaltecido pela palavra e pela vida santificada. O Salvador chega muito perto dos que se consagram a Deus. Se já houve um tempo em que mais necessitássemos da operação do Espírito Santo no coração e na vida, esse tempo é o atual. Asseguremo-nos desse poder divino para termos a força de viver uma vida de santidade e renúncia. Então, o poder do Espírito Santo, vivenciado, exemplificado, vivido na minha vida, lá na frente, equivale à busca que eu estou fazendo do mesmo agora, nesse momento. Ou você vai ser lá na frente o que você está querendo ser agora, o que você está buscando ser agora. Ela vai falar mais o seguinte. Se já houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevaleçam a incredulidade e o ceticismo. Aliás, prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e rompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações, e a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Ela fala, se houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, esse tempo é agora. E muitas vezes a gente deixa para tomar decisões importantes para a nossa casa lá na frente. Mas quando acontecer isso, lá, sabe, a gente vai postergando as nossas decisões. Quanto que o tempo para a gente tomar de fato essas decisões seria o agora. E só para finalizar, se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, esse tempo é agora. Quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indagação, o que eu sou? E qual a minha obra e missão neste tempo?
De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de fé. Não é você dizer que é adventista do sétimo dia. Não é a sua profissão de fé. Ah, eu sou cristão, eu frequento a igreja. Não é isso. O templo da alma está purificado de sua contaminação. Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido, para que possam ser apagados. Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa. Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou a propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus, de quem eu sou. Devemos perguntar a nós mesmos para o que estamos vivendo e trabalhando e qual será o resultado de tudo isso. Então, amados, o que nós temos feito com as oportunidades, com o tempo que nós temos à nossa disposição? Aproveite o tempo que Deus te deu. Aproveite esse momento que você pode abraçar seu filho, você pode dar um abraço na sua mãe. Eu sinto tanta saudade da minha mãe, eu não posso abraçar minha mãe todo dia, e muitos de vocês podem. Minha mãe está lá no Nordeste. Eu não tenho esse privilégio de abraçar, olhar para ela todos os dias, olhar nos olhos dela e dizer, eu te amo, mãe. Eu não tenho o privilégio de olhar no meu pai e falar a mesma coisa, abraçá-lo, ver meus irmãos, curtir ali com meus irmãos. Eu não tenho esse privilégio, muitos de vocês têm. Aproveite esse privilégio que Deus te deu. Você tem sua mãe, você tem seu pai ao seu lado. Se você não tem mãe nem pai, mas você tem amigos. Aproveite os amigos que você tem. Se não falou Jesus, fale para ele. Aproveite esse irmão que está do seu lado, que você tem o privilégio de compartilhar a fé com ele. Aproveite esse momento que você tem. Aproveite essa bênção que Deus te deu. Que Deus te abençoe. E nesse momento nós vamos finalizar com o hino que nós cantamos no início, para a gente continuar refletindo sobre isso, porque na verdade o hino é uma continuação final, de fato, daquilo que nós acabamos de ouvir aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Não é fácil a nossa caminhada, mas Jesus não falou que seria fácil, mas ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom, estarei contigo. Deus é com a gente só precisa só decidir em nosso coração que ele faça a obra dele, que ele nos ajude. E muitas vezes a minha oração, irmãos, nada mais é do que, Senhor, me dá vontade para fazer a tua vontade, porque muitas vezes a minha vontade, em vez de estar estudando, no tempo que eu poderia estar estudando, eu estou fazendo qualquer outra coisa. E eu tenho essas dificuldades. Nós temos essas dificuldades. Mas Jesus, ele nos dá poder. Jesus, ele nos dá força, nos dá ânimo, ele está à nossa disposição. O Espírito Santo, a irmã White falou, se houve um tempo que devêssemos buscar o Espírito Santo, esse tempo não é amanhã. É agora. Então você tem a oportunidade. Você não pode voltar no passado. Não existe viagem no passado. Mas você pode, a partir de agora, seguir em frente. Você não pode voltar lá e fazer um recomeço, um início lá atrás. Mas você pode, de agora, avançar e fazer um novo fim. Mudar a sua história, mudar a sua direção. Dar um propósito, alinhar o seu propósito de vida com o propósito de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Cristo, vivemos um tempo solene, Pai, e ao mesmo tempo que é um privilégio participar desse momento, do movimento, da pregação do Evangelho, também é um desafio, Senhor, porque muitas vezes, talvez até na maioria das vezes, a gente falha demais nessa questão de aproveitar a bênção que o Senhor nos deu, o tempo, para fazermos algo diferente, algo que vai fazer realmente a diferença na vida de alguém, na nossa vida. E como é complicado, Senhor Deus, humanamente falando, é tão complicado, Senhor Deus, nosso coração de não só entender, mas de praticar coisas que aparentemente são tão simples, Senhor, como
ler a Bíblia, estudar a palavra, pregar para alguém, sabe? Parece tão simples, mas para a gente é tão difícil, Senhor. Mas, como Paulo fala, né, na Bíblia, ele diz assim que a vontade do bem que ele tem para fazer, ele não faz, o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, mas ele termina dizendo que graças a Cristo Jesus, que o livra do corpo da morte. Esse nosso corpo, Senhor Deus, mortal, essa nossa natureza caída, nos impede de avançarmos espiritualmente, de crescermos na fé. Ficamos muitas vezes atrasados, Senhor Deus. Ficamos muitas vezes presos em conceitos e ideias que, em vez de ajudar na obra, na Tua obra, às vezes acaba atrapalhando. E às vezes a gente acaba até mesmo, Senhor, se desentendendo, a gente acaba mesmo tendo dificuldades de fazer o que aparentemente é tão simples, pregar o Evangelho, de falar para as pessoas, mostrar para as pessoas que essa igreja aqui não é só 4 paredes, mas é o movimento do Senhor, é o sonho do Senhor para a humanidade, para que através das pessoas que estão aqui da igreja, como nós, possamos fazer a diferença, mostrar Jesus para as pessoas, mostrar que existe esperança, mostrar que existe algo melhor do que esse mundo, que vai de mal a pior cada vez mais. Muitas vezes, Pai Santo, nós desperdiçamos tantas oportunidades de demonstrar carinho por alguém, de demonstrar sentimentos, o amor, reconhecimento, e acabamos, Senhor Deus, machucando as pessoas. Muitas vezes é o nosso pai, nossa mãe, irmão. Muitas vezes somos a causa do sofrimento de um pai, de uma mãe, de um amigo, enfim. É tão difícil, Senhor Deus, para nós. Mas olhando para a gente, obviamente não temos como enxergar nada diferente disso, mas como igreja, Pai, nós oramos e invocamos o Teu poder, porque sabemos que em Ti é esse poder. O poder de fazer com que a nossa mente seja reformulada, seja mudada, seja, reformulada de modo que a gente consiga entender as oportunidades que o Senhor nos dá a cada momento. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar mais, abraçar mais, falar mais do Teu amor para as pessoas, sermos irmãos, mas irmãos unidos, Senhor Deus, com o mesmo foco, o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de, como igreja, sermos a diferença, sermos uma igreja com propósito de fato, que as pessoas possam passar ali na rua e ver que aqui não é só um lugar onde as pessoas vêm para orar e cantar louvores, não, mas que aqui é a casa do Senhor, é a casa de oração, casa de acolhimento. Mas é só um lugar. As pessoas que estão aqui é que de fato fazem a diferença. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos a diferença na vida de alguém. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos um pequeno Cristo lá fora, mas aqui dentro também. Mesmo que venhamos até alguma divergência, que possamos nos unir com um objetivo, por mais que não seja aquilo que muitas vezes nós queiramos que aconteça da forma como a gente quer, mas que possamos ter essa capacidade de meditar no que seria melhor aos Teus olhos. Pai Santo, Deus Eterno, abençoa cada família aqui, que todo mundo aqui, Senhor Deus, saia com o coração agradecido por ter um pai, agradecido por ter uma mãe, agradecido por ter alguém que ama e que é objeto desse amor também. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, pelo sol que está lá fora, que nos aquece nesse frio. Obrigado, Senhor Deus, pela comida, pela bebida. Obrigado, Senhor Deus, por todas as pequenas coisas que muitas vezes a gente nem passa despercebida, a gente nem dá tanto valor assim. Mas quando a gente percebe que a vida é só vaidade, que a vida passa como um vapor, Senhor Deus, a gente começa a pensar mais em nossos momentos aqui, nesse mundo, de maneira diferente. Que o Senhor abençoe cada um de nós, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, que possamos buscar de fato Ele diariamente, buscá-lo verdadeiramente, Senhor Deus, para estarmos prontos lá na frente, daqui a pouco, quando vier esse tempo tão solene, que será os eventos finais, onde as profecias irão acontecer, como a irmã White fala, né, de forma rápida. Os eventos finais serão rápidos. Nós queremos estar prontos para isso, Senhor Deus. Se
houvermos de passar em nossa geração por esse tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.